Vamos falar aqui da abordagem clínica, tá? Situação clínica em que, devido a uma lesão irreversível, o cérebro do paciente vai apresentar coma aperceptivo, apneia e ausência de reflexos do tronco encefálico. Na ausência de drogas neuropressoras, que são os sedativos, né, a pessoa em sedação, hipotensão e hipotermia, tá? Então, quais são as drogas que a gente vai ter que ter bastante atenção? É o tiopental, que é um barbitúrico, calmante sedativo, ele tem ação rápida e provoca anestesia e hipnose, e o tempo de meia-vida dele é de 9 a 12 horas. Midazolam, que é um benzodiazepínico, né? Ele é um ansiolítico, relaxante muscular e anticonvulsivante, e o tempo de meia-vida dele é de 3,5 a 6 horas. O propofol, que é um anestésico de ultra curta duração, né, com meia-vida de 30 a 60 minutos. O fentanil é um analgésico narcótico opioide com meia-vida de 4 a 6 horas. O etomidato é um hipnótico de curta duração com meia-vida de 3 a 4 horas. E o diazepam, que é conhecido da galera aí, né, que é um benzodiazepínico com meia-vida de 3 horas. As provas clínicas, né, que é a que a gente vai estar falando agora. É interessante, gente, que assim, é ausência de reflexos. Se você tem reflexo, é porque o seu sistema nervoso está funcionando adequadamente, né? O seu tronco encefálico, o seu cérebro, o seu encéfalo estão funcionando adequadamente. Se você não tem esses reflexos, é porque tem alguma coisa errada, né? E aí eu achei bem interessante esse post aqui, tá? Essa referência, tá? Do Hospital das Clínicas, da Universidade Federal de Minas Gerais. Tá na referência para vocês também a matéria toda, mas eu achei interessante o jeito que eles colocaram. Então, um dos testes, que é o vídeo que eu vou mandar para vocês separadamente, é o teste da pupila. Então, quando você coloca a pupila na luz, quando você joga a luz na pupila, o que ela faz? Ela contrai, ela fica pequenininha, né? Ela faz o que nós chamamos de miose, ela fica bem pequenininha. Por que que isso acontece? Porque o organismo entende que você não precisa de toda a sua capacidade de visão, porque o ambiente está claro. Conforme o ambiente vai ficando escuro, a nossa pupila vai aumentando, porque você precisa de mais espaço, porque a visibilidade está pouca. Quando a gente coloca a luz, a lanterna, né, na pupila do paciente e a gente não tem essa resposta, é a ausência de um dos reflexos, tá? A ausência do reflexo da pupila. O mesmo vai acontecer com a questão das córneas, né? O toque leve de um algodão à córnea gera o reflexo de uma piscada de olho. Você pode fazer esse teste com você. Pega o algodão, aproxima dos seus olhos, você vai ver que você vai piscar sem que você queira piscar. É um reflexo. Quando a gente faz isso no paciente e a córnea e não tem essa piscada de olho, automaticamente a gente tem aí mais uma ausência de reflexo, tá? Nauseoso, né? Que no caso, quando a base da língua ou a parede da faringe é tocada com uma espátula, o corpo tem um reflexo parecido com a ânsia de vômito. Pode fazer em você também. Você vai ver que você vai dar aquele pulo, né? Como se fosse um soluço mesmo, como se você fosse vomitar. A ausência, né, desse e outros reflexos também são indícios aí da morte cefálica. O teste de apneia, né? A respiração é uma função controlada pelo tronco encefálico. Para o teste, o aparelho respirador é desligado por um breve período de tempo. Se o paciente estiver em apneia, né, sem nenhuma respiração, isso prova que o tronco encefálico não está funcionando. Os exames complementares, né, que depois dos testes clínicos, a confirmação da morte cefálica é feita por meio de mais testes, que podem ser um eletroencefalograma, uma arteriografia cerebral, para testar a ausência total de atividade em todas as áreas do cérebro. Então aqui são alguns exemplos, tá? Eu achei bacana do jeito que eles colocaram. Os exames complementares. Então aqui a gente tem uma angiografia cerebral, tá? Ó, sem nenhum fluxo, tá? E aqui, ó, com fluxo, olha a diferença. Com fluxo, sem fluxo, tá? Significa que não tem fluxo sanguíneo nessa área aqui, tá? É bem diferente, né, uma da outra. A tomografia, né, por emissão de fótons, tá? Olha a diferença aqui, né, de um indivíduo que não tá em morte encefálica para um indivíduo, né, com a morte encefálica. Tá? A cintilografia de perfusão cerebral, olha a diferença também, ó. Padrão normal e aqui sem o fluxo sanguíneo, tá? É bem visível, né? E aí a gente já volta para falar dessa resolução aqui.